sacrificar. Isso está em 1 Samuel 15:22. Samuel diz que Deus prefere obediência, a palavra do Senhor, aos sacrifícios e holocaustos. Deus prefere que nós venhamos ouvi-lo, obedecer. E a obediência, nós temos que dar um passo para isso. Eu falava pela manhã, quanto mais nós obedecemos, mais nós nos aproximamos de Deus. E eu quero pegar alguns momentos da palavra para conversar com você essa noite sobre obediência. A primeira delas foi quando Deus disse a Naamã para mergulhar 7 vezes. E ele não entendeu, mas obedeceu. O primeiro ponto, tem coisas que nós não vamos entender. Ele fala, lá na minha cidade tem rios muito mais limpos que esse Jordão sujo aqui. Há coisas que Deus vai começar a falar conosco a respeito de obediência, que nós vamos ficar, e eu vou trabalhar isso com você essa noite. A obediência não está na explicação. E, de fato, haverá situações na sua vida e na minha vida que Deus não tem que dar a explicação. Vai para a direita? É para a direita que você vai. Vai para a esquerda? É para a esquerda que você vai. É isso que Deus está falando. E a obediência começa em pequenas coisas. A obediência nossa não é nas grandes coisas. Tão simples, Ele chegou lá, o profeta estava lá, já esperando a vinda dele. Não saiu. Sabe por que o profeta não saiu? Porque o judeu não pode ter contato com o leproso. Foi para debaixo do ventinho. Do leproso. Ele mandou o servo, falou assim, vai lá, mergulha 7 vezes e pronto. Há coisas que Deus nos pede tão simples, tipo assim, a sua boca não fale, claro. E a gente blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Naamã tinha lepra, um grande general, e ele achou que Deus iria usar o homem de uma maneira tal que aí ia abrir os céus e tudo ia acontecer. E simplesmente o profeta falou assim, é simples, vai lá, mergulha 7 vezes. Aí precisou um dos seus companheiros falar, Naamã, se tivesse pedido uma coisa tão difícil a você, general, vamos ver isso aqui. Está lá em 2 Reis 5, 14, 15. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão para se purificar da lepra, conforme ordenado pelo profeta Eliseu. Então, no 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Simples. Muitas vezes Deus está falando coisas simples conosco e a gente quer que Deus explique. Não é possível que. É isso. Você já conversou com alguém simples no falar e você começa a complicar a coisa? Você já falou com aquelas mamas, ou com aquelas mulheres que faz pão e faz comida? É a cozinha simples. Ela já quebra o ovo, ela já joga a farinha, ela já não sei o quê, está tudo pronto. É assim. Tá bom. Está com fome? Vou lá fazer um bolinho de chuva com banana. Pica a banana, não sei o quê, joga na massa, vai tirando a colherada, frita, está aqui, come. Simples assim. O nosso Deus é simples e nós queremos explicar sobre isso. Então,
Quando Jesus disse aos amigos de Lázaro para tirar a pedra, ninguém entendeu, mas obedeceu. É isso. Veio lá, irmão, dizendo assim: não, vai cheirar mal, 4 dias, para com isso, você é louco. Mas era doideira mesmo, né? Abrir um túmulo assim que... Mas Jesus disse assim: ó, vai dar errado. Sabe que hoje a gente teria essa coragem? Hã? Tem gente que não toca nem no morto, né? Não gosta de ir em velório. Quanto mais querer ver ressuscitar uma pessoa. E era uma das coisas que Deus iria fazer através de Cristo Jesus com seu amigo, né? Olha lá, vamos ver, em João 11, 38, 43, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus que tirai a pedra. Disse ele, Marta, irmã do morto: Senhor, eu cheiro mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E Pedro disse isso, clamou em alta voz. O que ele fez? E fogo, saraiva, bateu-se uma fumaça, uma nuvem de glória? Não. Ele simplesmente falou assim: Lázaro, sai. Lázaro, vem. Simples assim. E o morto obedeceu. Até o morto obedeceu. E muitas vezes a gente não obedece. Por que a gente não tem as bênçãos? Porque por muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente fica negociando, falando, ainda não é tempo, ainda não é momento. Deus quer te dar uma casa e você fala: não sei, eu acho que não dá o meu orçamento. Ou você confia em Deus, ou você confia no seu orçamento. A confiança sua está onde? Logicamente que Deus tem que falar, logicamente que Deus tem que imprimir no teu coração, logicamente que Deus ele vai dar prenúncios, porque todas as coisas que Deus faz, Ele fala conosco, os seus servos, os seus filhos. Por isso da intimidade que nós devemos ter com Deus, né? Eclesiastes 3 diz assim: há momento para todas as coisas, há momento para se aquietar. Agora não é hora de fazer, mas agora é hora de fazer. Agora é hora de mandar embora. Agora é hora de trazer para perto. Agora é hora de tacar pedra. Agora é hora de ajuntar as pedras que você tacou. Obediência. Deus sempre trabalhou isso com o seu povo e tem trabalhado conosco. Então, sabe, simplesmente Jesus falou: tira a pedra. Eles falaram: tirar. Não é outro? Né? Quando Deus disse a Filipe para ir à estrada deserta, ele não entendeu, mas obedeceu. Você já pensou? Filipe, nós falávamos pela manhã, né? Ele estava evangelizando. De repente ele chegou e falou assim: ó. Veio o Espírito Santo e falou assim: você vai para uma estrada deserta. Acabou. Eu acho uma das passagens mais lindas essa da Bíblia. Tem várias que eu gosto, mas essa é maravilhosa, né? Filipe, Atos 8, 26 a 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, né, uma teofonia, com certeza: expõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse que se chama deserto. E ele se levantou e foi, né? Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, né? Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías.
Então disse o Espírito a Filipe: acima uma teofania, agora o Espírito Santo aproxima-se desse carro e o acompanha. Correndo, Filipe, o carro estava andando. Vocês já leram aquele livro Correndo com os Cavalos? O carro estava em alta velocidade e Filipe foi. E a palavra de Deus diz assim: conforme ele corria, ele ouvia o eunuco lendo Isaías. Ele pergunta: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. E a gente sabe o resultado, não é? Mas ele falou assim: olha, o que impede que eu seja batizado? Tem água aqui. Deus, muitas vezes você fica falando: mas Deus, eu quero evangelizar, Deus, eu quero alcançar as vidas, Deus, eu não sei como fazer. Só obedeça. O resto é o Espírito Santo que faz. Aquele homem estava precisando de alguém que falasse com ele, que conversasse com ele. E a pergunta foi simples: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta foi mais simples ainda: como entenderei se não tem ninguém que me explique? Deus vai te conduzir ao lugar certo, obedeça. Deus vai mandar você para o deserto muitas vezes. Para quê? Para que eu tenho de estar nesse deserto, Senhor? Para que eu tenho de caminhar nessa estrada, Senhor? O meu lugar é outro. Você vai saber se você obedecer. E muitos de nós perdemos a bênção, perdemos a alegria de ver a ação de Deus agindo com o Espírito Santo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Essa mensagem é linda. E Filipe ficou feliz da vida. Outra é quando Jesus disse ao cego para se lavar um tanque. Ele não entendeu, mas obedeceu. Lembra do cego? Ele vai lá, cospe no chão, faz um barrinho, passa nos olhos. Você lembra isso, né? Uma lama medicinal. E falou: agora vai lá e se lava. Muitas vezes o Senhor podia dizer assim, né? Enxerga. E ele fazia isso. Levanta e anda. Vê. Mas em especial aqui, ele quis ver a obediência deste homem. Esse homem podia falar assim: mais um charlatão na minha vida, o que esse barro vai resolver no meu olho? Mas olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler, João 6, 9, de 6 a 7. Jesus disse a um homem cego para lavar-se no tanque de Siloé. A passagem está em João 9, de 5 a 33. Mas eu separei esses dois versículos. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. E quer dizer o quê? O enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Simples assim. Muitas vezes nós estamos enfermos, muitas vezes nós estamos batidos, cansados. O Senhor só vem e fala como falou com a Dani: simplesmente confia. Mas eu vou buscar uma terceira, quarta, quinta, sexta opinião. Se Deus falou confia, Ele deu paz ao seu coração, viu? Não adianta Deus dar paz ao meu coração, teu pastor, e não dar paz ao teu coração. Não adianta. A paz tem de vir em você, e a confiança tem que estar em você. O que o Salmo 91 diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás? Poxa, será que eu confio nesse sentido? Estou vendo gente caindo para todos os lados, e eu vou permanecer aqui porque eu não serei atingido? Confia. Qual é a tua confiança? Essa é a pergunta. Houve um momento que Deus falou
não é momento de morte. Mas houve um momento que Deus falou grandemente ao meu coração: vai morrer. Tá bom. Eu tive uma experiência linda com Deus. Meu sogro, ele teve microinfartos cerebrais. E eu falei: Senhor, levava para o médico, trazia, já tinha constatado, já tínhamos feito tomo, angiografia, tudo que fosse ressonância, e realmente era isso. E gradativamente ele ia esquecendo, até que um ponto que ele ia esquecer de comer. Olha que coisa, o servo de Deus emagreceu profundamente. E o meu medo era de morrer em casa. E aí o que acontece? Se morresse em casa, ia ter que chamar um médico legista, ia complicar a vida. E naquela noite, Deus fala conosco. Naquela noite eu sonhei com meu pai e com a minha mãe, e eles estavam preparando uma casinha. Eu disse: mas vocês estão fazendo uma casinha aí? É que vai vir morador novo. Meu pai era construtor, né? Meu pai, como bom paranaense, era carpinteiro e marceneiro, e ele ia nas colônias, não sei se você sabe o que é colônia, mas aquelas fazendas, e ele construía as casas de madeira, que tem muitas no Paraná. E eu vi meu pai construir uma casa de madeira. Vai vir um parente. Eu acordei de súbito, e o Espírito Santo falou: é hoje. Virei para o Gabriel e falei assim: vamos buscar a tempo, porque hoje o voo vai partir. Ele teve mal súbito, já chamamos a ambulância. Ele tinha sempre mal súbito, mas naquela manhã Deus o levou. Deus fala, irmãos, deixa eu dizer uma coisa com você: não seja mente fechada. O Espírito Santo fala ao teu espírito, e o teu espírito fala ao teu psique, à tua mente. É assim que age. E muitas vezes a gente acha que não é nada. Deus fala conosco. É maravilhoso ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus. E nós temos um testemunho lindíssimo, porque o Gabriel é o neto amado, né? É o primeiro neto dele. E o Gabriel estava muito ressentido, porque o vô não se lembrava dele. E ele fez enfermagem para cuidar do avô. E ele foi na ambulância, e eu fui que ficava atrás. E naquele instante da partida, o vô veio à tona: oh, meu neto querido, como eu te amo. Você é meu neto amado, Gabriel. E partiu. Deus sabe todas as coisas. Isso é um exemplo que eu estou dando para você entender que Deus é o mesmo Deus de antes, de hoje e será eternamente. Né? E aí? O servo foi, lavou e chamou. Sabe que a gente tem essa simplicidade de obedecer a Deus? Né? Muitas vezes a gente já tomou vários remédios, a gente já fez várias. Aí vem um irmão e fala assim: faz o seguinte, prepara aí uma canela, um açúcar queimado, põe um alho dentro, espreme o limão e toma esse chazinho. Tudo, rebate. Mas eu tomei antibiótico, eu fiz tudo. Simplicidade é que Deus quer, e obediência. Amém? Ele não pede nada que a gente não possa fazer. Vamos ver, quando Deus disse a Ananias para impor as mãos sobre Saulo, ele não entendeu, mas obedeceu. Olha quanta gente obediente a gente tem na palavra. Vamos ver isso? Olha aqui, né? Atos 9, 10 a 11. Deus disse a Ananias que ele deveria ir até Saulo e impor as mãos sobre ele, para que ele recuperasse a visão e ficasse cheio do Espírito Santo. Olha o que é escrito assim: então o Senhor me ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, né? E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs as mãos para que ele recuperasse. Ele estava orando ali, ele só viu assim entrar um vulto e recuperou a visão.
Coisa simples. Fez assim, ó. Em nome de Jesus eu te abençoo. Recupera a visão. Tem pessoas que acham, e hoje nós temos muito disso, né? Que Deus age fazendo 1000 coisas. Rodopiando, se jogando na parede, deitando no chão, gritando e fazendo piruetas, como se isso fosse de Deus. Deus é um Deus que age com simplicidade. E acabou. Tá certo que Ananias falou assim, mas Deus, esse Saulo, o senhor quer que eu vá lá mesmo? Ananias, obedece. Vai lá e põe as mãos e deixa comigo, que eu sei como eu vou fazer com que esse homem me sirva. Entende? Até a justiça está nas mãos de Deus. Vamos lá. Quando Deus disse para Paulo para não ir à Ásia, ele não entendeu? Agora imagine um homem cheio de sabedoria como Paulo, preparado para ir fazer uma viagem. Você já pensou? Você está com bala pronta, tudo certinho, tudo no carro, tudo preparado, dinheirinho no bolso, e Deus fala assim: não vai. É isso que aconteceu, né? Olha aqui, ó, em Atos 16, de 6 a 10, a Bíblia relata que Paulo e seus companheiros viajaram para a região de Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Vamos ler Atos 6. Vamos ler juntos. E percorrendo a região de da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Mas como assim Deus impediu esse homem de pregar na Ásia? Ele impediu. Eu ia de pregar o evangelho a toda criatura. Não era o momento. Muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes a gente acha que é o momento para fazer algo e Deus está dizendo: não faça agora. Não quer dizer que eu não quero que você faça, mas não é agora. É só obedecer. E sabe o que aconteceu? Eles obedeceram. E acabou. É o mesmo Deus que age hoje e sempre. Vamos ver. Se você precisa entender para só então obedecer, não está pronto para andar com Deus. Tem gente que quer entender. Você já viu aquela música Deus não se explica? Não tem como explicar Deus. Quem é Deus? Deus em todo ser é bondade, e não existe maldade em Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Para caminhar com Deus temos que obedecer. Senão não dá. Não tem como. Parece criança. O que é isso? Para que isso? O que vai fazer com isso? Aonde vai parar isso? Quando Deus diz assim: dê o dízimo à casa, dê, obedeça, o resto é com Ele. Tem gente que fica fazendo conta. Quando Deus fala a respeito das bênçãos que vamos receber de medida sacudida, transbordante, recalcada, sacudida, transbordante, nós temos que crer. Quando Deus diz que nós somos filhos, nós temos que crer que somos filhos. Sabe por que muita gente tem medo de morrer? Porque não crê. E todos nós morreremos. Que possamos até o final crer que Deus é galardoador daqueles que o amam. E nós amamos a Deus, né? Olha lá, Abraão esperando contra a esperança. Esse trocadilho é muito lindo. Abraão esperando contra a esperança creu. Vamos lá? Ó, né? Romanos 4, 16 a 18. Essa razão porque provém da fé.
para que seja segundo a graça, a fim que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para que está no regime da lei, mas também que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não. Esse versículo é maravilhoso. Se alguém chegar para você e perguntar assim: qual é a diferença do Deus que nós cremos e por que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, você vai falar o seguinte: o meu Deus é o Deus verdadeiro, porque Ele traz à existência coisas que não, os outros deuses não trazem coisas à existência. O meu Deus não é criatura, Ele cria. Ele é o eu sou. Então esse versículo é maravilhoso. Olha, Abraão, vamos ver juntos? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito, assim será a tua descendência. Você já esperou contra a esperança? Você já esperou quando todo mundo disse não vai, não é, não vai acontecer? E muitas vezes as coisas são pequenas coisas que vão acontecer, mas você tem que ir contra a não esperança. Imagina que Deus vai fazer isso com você. Imagina que Deus vai olhar para você lá de cima e vai te abençoar. Com tudo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer justamente com você? Vai. Por quê? Porque Deus me... Por que Deus vai me curar? Porque Ele me ama. Por que Deus vai me dar vida? Porque Ele me ama. Por que Deus... Ele me ama. Ele sabe o meu nome. Ele conhece cada estrela dos céus por seu nome. Não saberá o nome daquele a qual o ama e também é amado? Deus conhece você, meu querido. Deus conhece você e sabe o que está no teu coração, sabe o que se passa dentro de você. Eu tive momentos a qual eu decidi não falar mais e não procurar mais ninguém, e me calar e falar somente com Deus, porque Deus sabe da minha existência. Esse é o Deus. E as pessoas olhavam e tudo que eu falava elas não entendiam. Já aconteceu isso com você? Eu falei, mas eu tenho um Deus que me entende. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus. Você já viu aquela coisa? Você abre a boca para explicar algo, a pessoa fala assim, está errado. Você, não é nada disso. Ignorante. Você não está sentindo isso. Imagina. Quantos imaginas eu já ouvi na vida? Imagina. Ei, que isso? Mas Deus sabia que se passava na minha vida. Isso passava. Eu aprendi isso. E é isso que Abraão fez, esperando contra a esperança, né? A ordem correta da vida espiritual é crer para depois ver. Tem gente que quer ver para depois crer. Olha aqui, nós temos algo Tomézão, né? Tem gente que Tomé, não adianta. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passando 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus. Então Jesus entra sem abrir as portas. Jesus ultrapassa as paredes e chega no meio e diz: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: porque viste credes? Bem-aventurado os que não viram e creem. Eu não sei você, mas eu não vi Jesus. Eu não andei com Jesus. Mas
mas eu tenho um amor tão grande por Ele que eu não sei explicar. Eu sou apaixonado por Cristo. E quando meu pai, através das aulinhas, e quando minha mãe, através dos ensinamentos, tios, as tias, quando meu pastor começou a falar desse imenso e desse maravilhoso amor, não é que foi feito lavagem cerebral, não. Eu comecei a sentir esse amor. Eu não sei você, se tem dúvida, mas não pode haver dúvida desse imenso amor de Cristo na cruz por nós. O Deus de todo o universo. Nós estamos num momento onde estamos comemorando o Natal, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para o mundo isso é loucura, para nós é salvação. Sabe por que eu sou pastor? Porque eu amo a palavra de Deus. E eu não consigo ficar em nenhum momento sem pensar nas coisas do reino. Desde criança, carregando as caixas, porque hoje nós temos caixas pequenas, antigamente eram caixas grandes. Nós adolescentes carregávamos as caixas dos pastores, nós fazíamos o movimento, e nós estávamos lá, e fomos, e eu fui diácono, eu fui presbítero, e eu falei, eu não posso me apartar da palavra, eu vou estudar para melhor ensinar a palavra de Deus, mas a simplicidade eu não entendi. Olha, o sentimento a gente não aprende na faculdade. Aquilo que Deus fez no meu interior, que fez no teu interior, não tem como explicar. É isso aqui, ó. Eu não ouvi, mas eu creio. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu choro ali, sabe? Tem horas que a gente está orando, a gente chora, a gente abre o coração, não rasga mais as vestes, mas rasga o coração, crendo. E Deus responde em pequenos detalhes. Eu falei esses dias, né? Eu não estava bem, eu cheguei aqui para cultuar, né? A Marilda trouxe uns buquês de hortênsia, e eu sou apaixonado por hortênsia. E quando eu entrei naquela porta, não estava legal, porque estava acontecendo muitas coisas da minha família. E eu entrei aqui, Senhor, como eu vou... Mas quando eu olhei as hortênsias azuis aqui, eu falei, Senhor, Tu me amas. Tu me amas. São detalhes, ela não sabe, mas ela trouxe e colocou aqui. Então são coisas que Deus está dando sinais do amor dele e da paixão também que ele tem por nós. Fica firme. Sabe o que aconteceu? Eu só olhei e eu senti o Espírito falando, fica firme, eu estou no controle de todas as coisas, como foi dito para você. E de lá para cá Deus vem resolvendo, Deus vem falando. Estou confiando e obedecendo. Se precisa fazer sentido, você não precisa de fé. Se for fazer sentido, e tem coisas que não fazem sentido, nós precisamos entender que a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas, olha, do ano passado para cá Deus fez grandes coisas. A começar do meu casamento. Sabe o que é decorar uma igreja com 80 orquídeas? Eu nunca tinha condições de fazer isso, e tinha 80 orquídeas na decoração. Deus deu forças, por mais que eu tivesse 59, 60 anos para fazer a decoração. Veio vários pastores. Meu pastor em especial estava lá. Minha noiva entrando, eu nunca pensei nisso. Lindíssima. No meio do ano a gente não sabia para onde ia. Nós chegamos aqui nessa terra. Deus providenciou tudo. Até a Marilda estava brincando, né? Vocês têm um galpão na casa de vocês lá?
consegui trazer todas as minhas coisas e a gente faz a obra. E é isso, Deus, Ele fala: olha, o fundamento sou eu, Jesus, a esperança sou eu, e eu vou fazer coisas que você não está vendo. Né? Primeira coisa que eu cheguei aqui, logo depois de alguns meses, uns 2 meses, já cheguei já recebido com pizza, né? Depois com churrasquinho, depois com... E o amor veio. E hoje eu sou vestido pela igreja, sabia? Muitas roupas que eu estou vestindo, Deus me dá aqui. O carinho, a atenção. Amados, como Deus nos ama e confirma a cada instante que nós estamos no lugar certo, no momento certo, aonde Ele quer que venhamos estar, por obediência. Quero orar por você. Talvez muitas coisas não tenham acontecido ainda porque você está em desobediência. É tão simples obedecer, é ceder, tá bom? Fala que eu te escuto. Não é o que Samuel, né? Samuel levantava e ia lá, batia na porta de Eli. Você me chamou, sacerdote? Não. Samuel, você me chamou? Não. Samuel, olha, da próxima vez é Deus querendo falar com você. Eu já detectei. Ele não era bobo, né? Ele só era gordo e tinha os filhos ruins. Fala: eis-me aqui. E ele falou: eis-me aqui, que o teu servo ouve. É isso. Deus só está esperando você parar, entrar no teu quarto e calar a tua boca e dizer: eu estou aqui. Fala comigo, Senhor, que eu te ouço. Talvez no primeiro momento você não vai ouvir muita coisa, por falta de fé, mas ao sair de lá Deus vai dar sinais. Eu tenho certeza disso, porque assim é o nosso Deus. E você, se for seguir os sinais, como os homens seguiram a estrela, você vai entender coisas que você ainda não sabe, coisas que não foram reveladas a você ainda, mas que Deus quer falar, porque Ele revela aos simples de coração. Amém? Só dizer: fala comigo, Senhor, eu quero saber. Eu vou encerrar já, mas eu quero contar um segredo para você. Isso é pastor Luiz Paulo. Chegou um momento que eu estudei tanta palavra, e a letra estava me matando. E eu cheguei e falei assim: Deus, tem algo mais. Não é possível. Não é só teologia, não é só Bíblia. Tem algo mais, Senhor, tem algo mais. Me fala, Senhor, me fala, né? Aí eu ouvi de um pastor essa simples mensagem: a criança toma leite, o adolescente já come arroz e feijão. Tua mãe fazia papinha de feijão para você, misturado com arroz? É isso, já está na idade. O jovem come carne, o adulto come carne. Agora os que buscam o Senhor comem do maná escondido que desce do céu, que é Cristo Jesus. Aos que buscam o Senhor se revela a ele. Buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Foi isso que eu fiz. Eu falei assim: Senhor, eu quero te buscar, eu desejo a ti, não como qualquer um, mas como alguém que tem sede e fome da tua presença. Se você tiver sede e fome da presença do Senhor, Ele vai mover céus para chamar a tua atenção. Ele vai realizar. Ele vai realizar. Nós cremos assim. Amém? Vamos ficar em pé. O ano está se findando.